Você sua frio, fica vermelho, sente o coração acelerar, a voz trava ou você simplesmente começa a gaguejar quando você está diante de um público e precisa apresentar alguma coisa? Saiba que esse medo de falar em público, ele é comum a muitas pessoas e nesse vídeo eu quero te ajudar a mudar a forma que você vai olhar para isso e vai se livrar desse problema na sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao Falo Logo Existo. Meu nome é Karen Tenório. Para você que ainda não me acompanha aqui no canal, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no vídeo para receber mais notificações sobre conteúdos como este. Bom, a grande questão de falar em público, eu, como uma pessoa que tive muitos problemas para falar em público, posso falar de maneira muito clara e muito objetiva, é que a gente tem medo do julgamento das outras pessoas. Sempre que você vai se expor diante de muitas pessoas, o nosso cérebro, ele ativa um mecanismo de luta ou fuga. É como se aquela plateia ali fossem vários leões que estão prestes a te atacar, principalmente se você disser alguma coisa errada ou se as pessoas perceberem que você está muito nervoso naquele momento. E isso é muito normal, porque remete à nossa ancestralidade. Então, nós precisávamos nos proteger dos perigos e, diante dessa comunicação diante das outras pessoas, esse medo ele ficou enraizado aí no nosso cérebro. Mas isso não significa que pessoas tímidas ou introvertidas não possam aprender a dominar essa ansiedade, a controlar esse medo e que essas pessoas não possam ser grandes apresentadores e grandes influenciadores de público. A verdade é que pessoas que são tímidas ou que são introvertidas, normalmente essas pessoas são inteligentíssimas, têm um conteúdo muito bom para passar a respeito daquilo que elas estudam, ou às vezes uma história de vida, ou uma ideia muito boa. O grande problema é que elas começam a idealizar isso na cabeça delas, mas no momento de expressar, elas travam, elas começam a suar frio, as mãos começam a tremer, elas começam a ter sintomas característicos de quadros de ansiedade. E algumas pessoas desistem porque esses sintomas, eles de fato são muito incômodos e elas preferem não se expor e não falar em público nunca. Mas qual é o problema disso? Antes de falar dos problemas, que você que não fala em público já deve saber quais são, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, eu sou dentista de formação, tenho mestrado, hoje eu trabalho tanto como dentista como professora universitária no curso de odontologia. E eu tive muito problema para falar em público no início da minha carreira como professora. Então, enquanto eu era dentista, estava tudo bem, porque eu conversava, era só dentista, eu conversava ali com o paciente dentro do consultório, que é um ambiente fechado, um ambiente controlado e protegido, e ali eu domino a técnica, então eu conseguia passar isso muito bem para o meu paciente, esclarecer as dúvidas deles e ok. Quando eu fui para o curso de mestrado, eu tive que aprender a ministrar aula diante de plateias, diante dos meus colegas, diante dos meus professores, e aí surgiram os problemas. Foi aí que eu percebi o quanto eu era tímida. Então eu passava mal, eu ficava muito ansiosa, eu trocava de roupa várias vezes, eu não sabia o que vestir, eu não sabia o que falar, eu tossia. E por incrível que pareça, em todas as minhas apresentações, as pessoas me elogiavam muito e falavam que eu apresentava muito bem, mas na verdade era uma encenação ali, porque por dentro eu estava muito, muito mal, muito ansiosa, eu achava que eu ia falar tudo errado, que as pessoas não iam entender aquilo que eu ia falar, e eu tinha muito medo do feedback que viria depois. Isso era o pior problema, porque o mestrado, você está aprendendo ali a ser professor, e esse feedback, ele precisa acontecer, tanto do seu conteúdo, como da sua oratória, da sua comunicação. E cada vez que eu recebia um feedback, esse feedback ele podia ser positivo ou podia ser negativo, eu não acreditava no meu potencial e eu tinha dificuldade, cada vez que era marcada uma aula para eu apresentar, aquilo me consumia, me corroía durante muito tempo, eu passava muito mal antes da apresentação, então até eu entender, até eu internalizar, até eu tomar coragem para fazer aquilo, já tinha se passado muito tempo, e isso acabou refletindo muito em como a minha carreira aconteceu. Então, quando eu saí de lá, eu tive
eu fui para o curso de teatro porque eu sabia que eu precisava resolver esse ponto. E no curso de teatro eu consegui, de fato, me soltar um pouco mais. Eu convivi com pessoas que eram pessoas tímidas também, e eu comecei a internalizar isso e comecei a acreditar mais no meu potencial e a acreditar que eu poderia falar para um grande público. Mas o que de fato me fez perder o medo, hoje eu não tenho mais medo de falar em público. Eu sinto um pouco de ansiedade, mas eu me concentro muito mais, de fato, naquilo que eu quero que as pessoas entendam. E o ponto que eu quero trazer para vocês, passado essa história, é o seguinte: quais são os problemas que a pessoa que ela não consegue expressar essas ideias vão trazer para essa pessoa? Então, os problemas na carreira, eles são muitos. Por quê? Uma pessoa que ela não expressa aquilo que ela pensa, que ela não se coloca, que ela não se posiciona diante dos outros, ela por mais que ela não entenda, ela está passando uma imagem que normalmente não é a imagem que ela quer passar. Então, ela é uma pessoa normalmente muito inteligente, ela é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa que lê bastante, é uma pessoa dedicada. Só que no momento dela colocar isso diante dessas pessoas, ela trava. E as pessoas não têm como saber que essa inteligência, essa capacidade toda existe dentro da pessoa se você não expressar, se você não colocar isso de forma clara, se você não argumentar de uma forma que seja convincente, se você não souber atrair as pessoas e vender de fato o seu peixe, você não consegue evoluir. Então, trava em relação a você receber promoções, trava no momento de você ser contratado numa entrevista onde você está competindo ali com outras pessoas. Então, se você for o mais inteligente, vamos pensar que você está numa entrevista e aí você tem uma carreira qualquer, vamos pensar que você é formado em Direito. E você se formou em Direito, você vai para uma entrevista num escritório renomado da Grande São Paulo, de qualquer outra cidade, e junto com você tem outros 2 candidatos. Você é uma pessoa que estuda muito, que passou na OAB quando você ainda estava na faculdade, etc. E esses 2 alunos, eles na verdade nem eram tão bons assim. Então eles eram aqueles alunos que eles matavam aula, que vira e mexe, eles se encostavam nos colegas para fazer os trabalhos. Mas são alunos, são pessoas que falam muito bem, que conseguem se expressar muito bem, então que ele é rápido de improviso, que ele sabe sair pela tangente. Já viu gente assim? É claro que, normalmente, essas características, elas têm a ver com pessoas que são mais extrovertidas, não é? Só que, mesmo quem é introvertido e tímido, quando ele desenvolve a capacidade, a habilidade de falar em público, ele começa a dominar as técnicas, ele desenvolve mecanismos para controlar a ansiedade dele, ele foca naquilo que de fato ele quer passar, ele foca nessa relação que ele vai ter com o outro. Tudo isso, essa timidez, essa introversão, ela acaba indo para um segundo plano. Por quê? Tudo parte de uma mudança de perspectiva. A verdade é que quando nós somos muito tímidos e quando nós somos muito introvertidos também, eu posso falar porque eu era assim, a gente acha que todo mundo do ambiente está muito preocupado com aquilo que a gente vai falar corretamente, se você é perfeito, se você não é, se você realmente sabe aquilo que você está falando, etc. E que essa pessoa vai fazer uma análise minuciosa para saber o quanto você estuda. E na verdade não é bem assim que funciona, né? Lógico que as pessoas, elas querem saber, elas querem receber o seu conteúdo, elas querem entender o seu pensamento, mas essa perfeição que a gente acha que vai ser levada em consideração, nem sempre ela é levada em consideração. O fazer, o executar, o se expressar, né, o se colocar na situação, ele é muito mais importante do que a perfeição em si, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês no meu celular. Eu não tô num dia de produção. Se você acompanhar os meus vídeos aqui no canal, você vai ver que todos eles, do início ao fim, eles foram muito bem produzidos, porque é uma preocupação que eu tenho de produzir muito bem, de falar muito bem, de me expressar muito bem. Mas hoje eu quero apresentar esse vídeo para vocês
como uma pessoa normal, mais vulnerável que eu sou, de fato. Então, apesar de eu ter aprendido, de eu ter perdido esse medo de falar em público, eu ainda erro, eu ainda tenho dificuldades para apresentar, tem públicos que me deixam nervosa, tem públicos que demandam mais tempo de apresentação, tem horas que eu travo também, e tudo bem. O importante é a gente não retroceder. E é mudar essa perspectiva de ser o centro das atenções. Isso é uma coisa. A outra coisa é entender que, além de não ser o centro das atenções, além de ter muitas outras coisas que vão chamar a atenção daquilo no final, de quem está assistindo no final, a gente precisa mudar a nossa perspectiva para uma intenção que saia de nós mesmos e vá para o público. Então eu coloco o foco, eu tiro o foco da qualidade da minha apresentação e eu coloco esse foco em quem vai receber a minha mensagem. Então eu fico tão dedicada para conseguir explicar aquilo que eu quero explicar para o meu público que eu me esqueço dos detalhes, eu me esqueço se eu posso errar, se eu não posso, e aí eu consigo corrigir rapidamente, porque o meu foco é que a pessoa entenda. Não importa se eu esqueci exatamente aquilo que eu preparei, importa que a pessoa entenda e na hora eu vou improvisar, vou contar uma outra história, vou fazer uma pergunta e aquilo vai acontecer de uma maneira fluida. Então a gente precisa entender que o foco maior, e isso demanda de nós um pouco de generosidade. Então você precisa desenvolver dentro de você o pensamento, a mentalidade de ser generoso ao ponto de passar o conhecimento que você tem para o outro. Então, se você está numa reunião e você desenvolveu um projeto, por exemplo, você teve uma ideia para ajudar a sua empresa a ir do ponto A ao ponto B, você sabe que o mais importante é isso, é as pessoas entenderem como elas vão conseguir ir do ponto A ao ponto B. Então, o mais importante não é você ser perfeito na sua apresentação, percebe? É você conseguir entregar aquilo que você quer entregar. É lógico que existem técnicas, existem maneiras de melhorar, existem maneiras de melhorar. Existem maneiras de você performar melhor diante do público, lógico que existe. Mas, para um ponto inicial, para quem quer começar, essa é a melhor dica que eu posso dar, essas duas. Então, a primeira, mude a sua perspectiva. Então, entenda que o mais importante ali não é você, e sim a mensagem que você quer passar. E a outra é que as pessoas, elas não estão nem aí para você, a verdade é essa. E quando elas percebem, apesar de não estarem nem aí para você, né, no sentido de ficar te julgando, de pensar só nos seus problemas, porque elas estão preocupadas com os problemas delas mesmas, elas querem ouvir a sua mensagem. Então, é muito melhor você chegar lá e passar o conteúdo que você quer de uma forma interessante, às vezes não tão perfeita assim, do que você chegar lá e não passar nada, e não falar nada, e travar, e ficar autocentrado, focar nos sintomas que você tem, focar na sua característica de timidez, do que deixar de passar a sua mensagem. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, envie para alguém que está prestes aí a participar de uma reunião, a fazer um TCC, a defender um doutorado, uma monografia, etc. E deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são as suas dificuldades, porque eu quero te ajudar a melhorar e dar um salto aí na sua carreira, tá bom? Um beijo e até mais!